Suicídios em massa. Sacrifícios humanos. Rituais profanos. Eles arrancaram vértebras da sua coluna para fazer um colar. E seu corpo foi colocado num caldeirão. Ao longo da história, pessoas afirmam ter conhecimentos sobrenaturais e levam seus seguidores a cometerem horripilantes atos de violência. Seriam eles farsantes? Seriam loucos? Ou as vozes em suas mentes seriam de origem extraterrestre? Applewhite afirmou que foi escolhido para revelar a verdade que esses seres alienígenas sabiam. Eles acreditavam que os deuses queriam que eles cometessem esses atos. Precisamos nos perguntar, será que eles fazem isso para sua própria diversão? Ou será que estão nos guiando para uma direção com o fim de obter algo que eles querem? Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que foram visitadas no passado por seres extraterrestres. E se for verdade, será que alienígenas da antiguidade ajudaram a moldar nossa história? E podem estar por trás das seitas mais mortais da humanidade? San Diego, Califórnia, 26 de março de 1997. Numa mansão multimilionária da comunidade Rancho Santa Fé, a polícia fez uma descoberta bizarra e horripilante. 39 corpos foram encontrados, todos vestidos de modo idêntico, todos com tênis Nike iguais, todos cobertos com mortalhas roxas, o mesmo corte de cabelo. Tudo está indicando que foi suicídio em massa. 39 corpos bem organizados. O ato final de devoção a um líder carismático chamado Marshall Applewhite e a seita suicida que ele criara, a Heaven's Gate. De uma coisa sabemos, nós não nos apegamos à vida desse corpo. Applewhite acreditava que naquela noite em particular, um OVNI apareceria. E se os membros da Heaven's Gate cometessem suicídio, imediatamente suas almas seriam irradiadas para o OVNI. Estamos prontos para deixar esse lugar. Marshall Applewhite, Charles Manson, Adolfo Constanzo, Shoko Asahara. Hoje, líderes de seitas são descritos como trapaceiros, criminosos ou loucos. Mas no mundo antigo, impérios também eram comandados por homens que afirmavam ter vínculos diretos com um poder superior. O imperador romano Calígula foi um dos imperadores mais infames, cruéis e sádicos da Roma antiga. Ele até removia as cabeças das estátuas dos deuses e colocava a sua própria cabeça no lugar. Era um conceito que os romanos haviam herdado dos gregos e dos egípcios. O reino do Egito se baseava na crença de que havia um rei divino chamado Osíris, que viera do céu para comandar o Egito com sua irmã e esposa Ísis. E ela tivera um filho chamado Horus. Todo faraó acreditava ser uma reencarnação de Horus. Eles
realmente acreditavam nisso. O faraó claramente invocava e convocava a mensagem dos deuses para seu povo. Ele era a autoridade cultural que construiu as pirâmides, que ergueu o complexo de templos em Luxor. Porque o povo acreditava que servia a um deus. Mas os antigos reis, faraós e líderes religiosos estavam meramente enganando seus súditos quando afirmavam ter uma ligação com os deuses. Ou tinham um contato verdadeiro com os seres divinos, ou, como alguns diriam, extraterrestres. Diante desses antigos sistemas de crença em que o líder, o imperador, o rei, era não só o representante divino dos deuses, mas o próprio Deus, vemos paralelos óbvios com seitas modernas. Deuses e alienígenas podem ser a mesma coisa, só que usamos nomes diferentes. É um ser de outro planeta ou é um deus? É uma questão de terminologia. Enquanto estava no hospital se recuperando de um infarto no começo dos anos 70, Marshall Applewhite afirmou ter tido uma visão em que ele e sua enfermeira, Bonnie Needles, eram as duas testemunhas descritas no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Depois de outras visões, a história de Applewhite evoluiu. Disse a seus seguidores que ele e Bonnie, na verdade, eram alienígenas que habitavam corpos humanos. Applewhite afirmava que era o meio exclusivo através do qual um poder espacial se comunicava com o mundo, que ele havia sido escolhido para revelar a verdade que esses alienígenas superiores conheciam. Parte do nosso teste de fé é odiar este mundo, até mesmo o nosso corpo, o bastante para querer deixá-lo sem qualquer prova além daquilo que chegamos a saber. Applewhite pode ter imaginado ou não suas visões, mas uma coisa é certa: ele acreditava totalmente nelas. Ele claramente acreditava em seus ensinamentos e, de fato, castrou a si mesmo, cirurgicamente, porque era parte da sua doutrina. Eles acreditavam que seres altamente evoluídos não tinham característica sexual. Nenhum vigarista faria uma coisa dessas. Se Applewhite realmente estava em contato com extraterrestres, seriam os mesmos seres que os teóricos alternativos afirmam ter visitado a Terra milhares de anos atrás. Mas nesse caso, por que no final eles o traíram e enganaram? Para alguns, a resposta pode ser encontrada no mito da criação dos Sumérios da Mesopotâmia, a civilização mais antiga do mundo. Os antigos mitos mesopotâmios narram que os antigos ETs realmente queriam controlar a raça humana. Na mitologia suméria, o deus Enki criou os humanos como uma raça de escravos. Mas seus superiores o proibiram de lhes dar a conhecer suas verdadeiras origens, por medo de uma revolta. Na verdade, a intenção expressa desses extraterrestres era criar esse tipo de ignorância. Isso é tratado em alguns mitos da criação, e é exatamente do que trata o mito bíblico de Adão e Eva também. Quando Adão e Eva quiseram provar o fruto que é o símbolo do conhecimento, os deuses disseram: não, vocês não podem ter acesso a esse conhecimento. Segundo antigos textos sumérios, Enki desafiou seus superiores e entregou o conhecimento proibido a uma sociedade secreta, chamada a Irmandade da Cobra. A Irmandade da Cobra era originalmente uma organização de um alienígena benevolente que queria nos trazer conhecimento. Mas os outros alienígenas se opuseram, derrotaram, deturparam a Irmandade, até que se tornou uma força sinistra na história.
E hoje a Irmandade da Cobra é usada para minar a raça humana. Segundo lendas antigas, os deuses se infiltraram na Irmandade da Cobra. E o conhecimento de sua verdadeira origem foi distorcido, levando os humanos a seguir falsos deuses e mestres. Segundo a lenda, a Irmandade da Cobra original se dividiu em várias seitas diferentes, e essas seitas, em várias encarnações, ainda hoje lutam umas com as outras. Talvez, na verdade, adoremos os mesmos seres cada vez mais, só que de modo diferente. E estamos entendendo melhor que não são necessariamente deuses, mas sim apenas criaturas avançadas, parecidas conosco, que têm vindo aqui e nos visitado há muito tempo. Será que extraterrestres realmente se passaram por falsos deuses com o fim de controlar a humanidade? E nesse caso, podem ter aparecido para Marshall Applewhite e o levado, assim como a seus seguidores, a realizar um horrível ritual suicida? Teóricos alternativos acreditam que a resposta é sim. E como evidência, evocam uma série de covas rasas e um traficante mexicano que teria poderes sobrenaturais. Matamoros, México, 1989. A polícia investiga um misterioso desaparecimento de um universitário americano e faz uma descoberta chocante. Numa propriedade do traficante Adolfo Constanzo, encontram 12 corpos enterrados, lado a lado. Alguns foram mortos a tiros, outros a golpes de facão. E uma das covas continha o corpo mutilado do estudante desaparecido, Mark Kilroy, de 21 anos. Eles arrancaram vértebras da sua coluna para fazer um colar. E o seu corpo foi colocado num caldeirão. Os seguidores de Constanzo acreditavam piamente que ele tinha poderes sobrenaturais, e foram esses poderes que mantiveram a seita unida e lhe permitiram assassinar 23 ou mais pessoas. Mas o que inspirou assassinatos tão brutais e sem sentido? A loucura? O mal? Ou Constanzo fora guiado, como afirmaram seus seguidores, por seres de outro mundo? Adolfo Constanzo praticava a chamada feitiçaria palo, um tipo de feitiçaria derivada de religiões africanas. Ele era uma espécie de bruxo em que os traficantes confiavam para protegê-los. Ele se tornou o feiticeiro deles e, para fazer seus feitiços, ele criou um caldeirão no qual colocava partes de corpos humanos, cérebros, tudo isso para criar sortilégios ou feitiços para proteger seus senhores. Ele afirmava que podia protegê-los da polícia, protegê-los de balas, e eles acreditavam. E isso culminou no sequestro, assassinato e mutilação de diversas vítimas. Segundo estudiosos, o Palo Mayombe incorpora deuses e tradições de várias religiões do oeste da África. Mas Constanzo dizia ter uma ligação direta com Kadin Pembe, mais conhecido pelo seu nome iorubá, Exu. Exu tem uma cabeça muito alongada, tem olhos muito grandes, parece muito em esculturas com um extraterrestre. Não parece muito diferente dos modernos ET cinza que são tão comuns. Adolfo Constanzo estaria mesmo em contato com um ser extraterrestre? Nesse caso, o que isso indica sobre as intenções boas ou más desses visitantes? Exu é o deus mais ardiloso.
Ele fala todas as línguas, ele muda de forma, ele confunde, gosta de destruir coisas, também gosta de criar oportunidades. Então, ele pode pegar você de surpresa de vários jeitos. Ele é totalmente malandro. Ele é o mestre da mentira. Um Deus que lhe diz a verdade 3 vezes, mas na quarta, ele mente. E é uma mentira que vai derrubar você. Ele segue essa linha de lhe dizer a verdade, de ajudar você, só para fazer você cair. Talvez com um efeito cômico, talvez com um efeito muito mais sério. Exu é representado no vodu haitiano como Papa Legba, um deus ligado a outro notório assassino em massa. Papa Legba é Exu, é o nome voodoo da mesma energia. Papa Legba fala todas as línguas, inclusive a dos animais, e canaliza sua energia através de cães. Na verdade, gosta dessa espécie e costuma assumir a forma desse animal. O terrível serial killer, o filho de Sam, David Berkowitz, disse que recebia ordens de cães. Podemos especular que Papa Legba lhe falava através desses animais. Os atos homicidas de homens como Adolfo Constanzo e Davi Berkowitz podem ter sido inspirados por alguma entidade de outro mundo. Segundo teóricos alternativos, essa ideia extravagante é possível. E como prova, citam várias lendas e crenças antigas ao redor do mundo. Se pensarmos na maravilhosa variedade de religiões existentes, há algumas figuras divinas que aparecem numa cultura após a outra. São completamente resistentes a mudanças ao longo da história. Um dos mais poderosos desses deuses, que aparecem em várias culturas ao longo de diferentes períodos da história, é a figura do malandro. Deuses malandros são estranhos para os cristãos porque parecem demoníacos. Mas nas religiões tradicionais, os deuses são amorais. Eles têm qualidades boas e más, fazem tanto o bem quanto o mal. E entre eles está Loki, um deus nórdico. Loki mudava de forma, podia se tornar um peixe como um salmão ou um falcão para poder voar. Ele podia assumir a forma que quisesse, geralmente para o mal. Entre os índios americanos havia o coiote, o grande malandro. Entre os Anasasis havia Cocopelli. Entre os astecas e os mesoamericanos havia Tezcatlipoca. Mesmo Satã dos cristãos é um deus malandro. Precisamos perguntar, eles fazem isso apenas para se divertir? Ou será que estão nos guiando para uma direção com o fim de obter algo que eles querem? Faz sentido que muitos deuses que consideramos deuses malandros, na verdade não eram deuses, eram extraterrestres que se passavam por deuses. É lógico que se você vem para a Terra, que está longe de ser tão avançada, você se fará passar por um deus, um rei, ou até mesmo os dois. Observando a série de novas religiões e novas seitas que afirmam ter contato com alienígenas, muitas vezes há uma entidade malandra presente. Um dos meus exemplos favoritos do que considero um deus malandro num contexto moderno de OVNIs é o Spectra, que seria uma inteligência alienígena que dava a volta pela Terra nos anos 70 e estava em contato com Uri Geller e várias outras pessoas. Em 1971, o famoso médium Uri Geller e Andrija Puharic, um respeitado cientista e parapsicólogo, afirmaram receber misteriosas mensagens telepáticas. Segundo eles, as mensagens vinham de uma inteligência computacional que orbitava a Terra e que se chamava Spectra. Ajudava-os a ver incríveis fenômenos mediúnicos. Fazia predições muito exatas que se realizavam e reuniu ao seu redor pessoas que realmente acreditavam que o Spectra era uma inteligência alienígena muito especial. Então ele fez o que muitos deuses malandros fazem, contou-lhes uma grande mentira. Disse-lhes que o mundo ia acabar. E muitos disseram, se ele disse que o mundo vai acabar, então vai acabar. E é claro que não acabou. O Spectra foi uma farsa?
Ou teria sido um deus malandro, enviando de propósito mensagens falsas? E será que alguma força ou entidade alienígena semelhante estava por trás das ações de Adolfo Constanzo e outros como ele? Em várias seitas que se baseiam em OVNIs, muitas informações parecem muito sensatas. São confirmadas, parecem ser muito válidas, mas tornam-se cada vez mais estranhas. Previsões e promessas são feitas e não se concretizam. Vemos isso no século XXI. Assim como novos deuses se tornam alienígenas interdimensionais ou extraterrestres, esses deuses continuam a agir como malandros. Só porque são deuses não significa que não tem um elemento maléfico. Quando em 6 de maio de 1989 Adolfo Constanzo foi cercado pela polícia, ordenou que um de seus discípulos o matasse. Estima-se que ele tenha assassinado entre 20 a 40 pessoas. Mas e se uma seita igualmente assassina continuasse agindo durante centenas de anos? Essa possibilidade horrenda, de fato, aconteceu. E as vítimas não se contam em dezenas ou centenas, mas em milhões. Bangalore, Índia. A coleção particular do artista Joe Nambiar inclui um medalhão de bronze feito em honra do escultor italiano do século XVIII, Antonio Canova. A peça exibe o busto do artista de um lado e sua famosa obra, As Três Graças, do outro. O medalhão é único, não só por seu valor artístico, mas porque está relacionado a centenas de assassinatos, todos cometidos por um homem, conhecido como Beran. Quando falamos de Beran, estamos falando de um assassino em massa. Ele foi diretamente responsável ou ele participou de mais de 900 assassinatos. É um número assombroso e o que mais nos choca e intriga é que ele via isso como um ato religioso. Beran estrangulava todas as suas vítimas com uma longa faixa de seda que usava em torno da cintura, chamada rumal. O medalhão de Canova era costurado no rumal para dar peso a uma ponta. Assim, quando atirado, enrolava facilmente no pescoço da vítima. Mas este método de matar não era exclusivo de Beran. Também era praticado por uma rede de assassinos organizados que no século XIX chegaram aos milhares. Eram chamados Thug, e mesmo segundo as estimativas mais modestas, foram a seita mais assassina da história. Quase 2 milhões de mortes são atribuídas a essa seita. Corpos encontrados em covas em toda a Índia. Eles eram um bando de ladrões. Ganhavam dinheiro atacando pessoas e as roubando nas estradas da Índia. Hoje a palavra em inglês thug, que significa ladrão ou criminoso violento, e a palavra vem dos thugs da Índia. Acredita-se que os thugs remontem ao século XIV. E embora muitos afirmem que não passavam de bandidos, os thugs diziam que matavam suas vítimas também por um propósito específico: oferecer sangue para a deusa hindu Kali. Os thugs assassinavam em nome de Kali. Havia um aspecto de seita nesses assassinatos. Não eram apenas roubos. Era um ato de devoção. Kali é a deusa negra. Tem olhos fundos, presas e uma língua muito longa e curva. Usa uma guirlanda de crânios humanos e segura uma cabeça decepada e um facão na outra mão. Ela é a deusa mais poderosa, porque nada é capaz de detê-la quando está zangada. A seita Thug queria oferecer sangue a Kali, porque não queriam desperdiçar nenhuma gota de sangue.
estrangulavam as vítimas. Assim, Kali podia receber todo o sangue da vítima. Curiosamente, embora Kali fosse uma deusa hindu, os Thug também incluíam muçulmanos e Sikhs. Os Thugs tinham uma formação muito diversa. Então, essas pessoas que seguiam Kali podiam transcender as religiões. Acreditavam que Kali era uma deusa que vinha das estrelas. Pode representar um extraterrestre. Será que os Thugs foram realmente influenciados por um visitante de outro mundo que foi confundido com uma deusa durante séculos? E nesse caso, por que um alienígena teria sede de sangue humano? Quando estudamos a história de seitas antigas e sua adoração por deuses extraterrestres, encontramos atrocidades, sacrifícios humanos em nome desses deuses. Eles acreditavam que os deuses queriam que cometessem esses atos, cometessem sacrifícios. Monte Uyayaco, Argentina, 1999. No alto desse vulcão de quase 7 mil metros, o arqueólogo Johann Reinhardt descobriu os restos congelados de 3 múmias humanas. Um menino e 2 meninas de menos de 16 anos. Datavam de aproximadamente 500 anos e estavam cercados por várias estátuas de ouro, prata, tecidos adornados e peças de cerâmica. As crianças haviam sido drogadas e deixadas para morrer no alto da montanha como sacrifício aos deuses incas. Os incas faziam sacrifícios humanos após um cataclisma, como a erupção de um vulcão ou um terremoto. E o sacrifício sempre era com uma criança de 6 a 14 anos. Uma criança imaculada, perfeita. Massacrar o próprio povo era o sacrifício máximo. Matar alguém com o possível fim de fazer com que os deuses voltassem. E isso prova como esses contatos eram intensos há milhares de anos. Para os astecas, o sacrifício humano era tão importante que acreditavam ser necessário para a sobrevivência de todo o universo. Os astecas faziam sacrifícios porque achavam que os deuses precisavam de sangue para manter o universo. E que sem sangue humano, o universo morreria. Na consagração de um templo, eles teriam sacrificado 20 mil pessoas. Foram levadas para o alto das estruturas piramidais, cortadas. Seus corações eram arrancados, elevados e seus corpos rolavam pelos degraus. Mas, segundo relatos, as vítimas se ofereciam para o sacrifício. Quanto aos deuses dos quais os antigos falavam, ou dos quais as seitas modernas falam, devemos supor que os alienígenas querem que façamos sacrifícios sangrentos? Ou não seria só nossa interpretação do que eles querem? Os alienígenas realmente desejariam sangue humano com o fim de exercer poder e controlar a Terra? Há quem acredite que a resposta é sim, e que o plano é maior e muito mais insidioso. E as pistas podem ser encontradas em seitas que não apenas pedem a morte de outros, mas exigem o sacrifício dos seus próprios seguidores. Norte da África, 4º século depois de Cristo. Em toda a região, pequenos grupos de fanáticos religiosos, brandindo bastões, atacavam viajantes nas estradas, gritando louvores a Deus. Acabaram sendo perseguidos e mortos. Esses precursores das seitas suicidas modernas chamavam-se Circumcellions. E seus seguidores procuravam a morte para poderem ascender e se unir a Jesus no céu. Os circuncélios, curiosamente, não se matavam, tentavam provocar outras pessoas para que os matassem, por isso eram odiosos. Eles emboscavam viajantes nas estradas, espancavam-nos com bastões
esperando provocar uma resposta violenta, porque achavam que se morressem, eles se tornariam mártires. E se esforçavam tanto para ser mortos, que quando não dava certo, eles se juntavam e se atiravam de um penhasco, cometiam suicídio em massa. Seitas suicidas cristãs como a dos Circoncelions tornaram-se tão difundidas que levaram a igreja a declarar o suicídio um pecado em 364 d.C. Mas o que inspirou tantos cristãos antigos a se martirizarem? No século II d.C., mais de 200 anos antes dos Circoncelions, outro grupo se formou: os gnósticos, que ainda existem hoje. Os gnósticos acreditam que o mundo em que nós vivemos não foi criado por Deus, mas sim por seres inferiores. Os Arcons são seres celestiais. Deus os criou, mas eles escaparam do controle divino. E eles criaram a Terra. O mundo não é o que parece ser. E se você tiver esse conhecimento, você pode entrar num mundo superior. Os Arcons eram entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano, que estão aqui até hoje, cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. Esses eram os Arcons. Será que uma ligação subconsciente com o passado extraterrestre fez com que grupos como os gnósticos e os Circoncelions acreditassem na existência de um mundo melhor que o deles? Genebra, Suíça, 1984. Dois homens, Joseph de Mambrou e Luc Jouret, formaram uma sociedade secreta chamada Ordem do Templo Solar. Pregavam que o Nirvana podia ser encontrado num planeta que orbita a estrela Sirius. Luc Jouret era um tipo de curador holístico que incorporou elementos de diferentes religiões, principalmente o cristianismo, a Ordem dos Templários, afirmações sobre extraterrestres, e criou um construto religioso. Jouret era o mentor do grupo, mas era a filha de Mambrou, que chamavam de criança cósmica, que lideraria um novo mundo. Joseph de Mambrou conseguiu convencer seus seguidores que sua filha, Emmanuelle, era um ser divino e que, comunicando-se através dela, ele descobriria que o futuro deles num planeta ao redor de Sirius estava totalmente estabelecido. E no final eles acreditaram nisso a ponto de desejarem abrir mão de suas próprias vidas. Jouret e de Mambrou pregavam que o apocalipse estava próximo e que, para chegarem a esse novo planeta, eles precisavam cometer suicídio e purificar suas almas com fogo. Os corpos deles foram colocados numa rede de chalés na França e na Suíça. E explosivos foram programados para incendiar esses chalés. Os corpos foram essencialmente cremados. Após a última onda de suicídios em 1997, o número de mortes aumentou para 74. Mas as autoridades ficaram ainda mais chocadas quando, naquele mesmo ano, outro grupo de fanáticos também cometeu suicídio em massa com um propósito semelhante: o Heaven's Gate. Quando os membros da Heaven's Gate cometeram suicídio, no começo pensaram que era mais uma facção do Templo Solar. Só mais tarde foi estabelecido que era outra seita totalmente diferente. No final dos anos 80, ao mesmo tempo em que a Heaven's Gate e a Ordem do Templo Solar conquistavam seguidores, mais uma seita se formava em Uganda,
chamada Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos Divinos. O líder, Joseph Kibuiter, afirmava estar em comunicação direta com a Virgem Maria através de aparelhos elétricos em sua casa. A Virgem Maria falava pelo telefone, pela televisão, o que é muito semelhante ao modo com que seitas baseadas em extraterrestres afirmam se comunicar com OVNIs. Kibuiter previu que o mundo acabaria em 31 de dezembro de 1999. Quando a data passou e nada aconteceu, ele decidiu acabar com o mundo ele mesmo. Ele os envenenou e jogou os corpos em poços. No final, trancou mais de 500 pessoas numa igreja de madeira e a incendiou. Mais de 750 corpos foram recolhidos. Essa foi a tragédia ligada a uma seita mais horrível da história moderna. 3 seitas diferentes. Todas cometeram suicídio ou assassinato em massa num período de 5 anos. Mais de 1000 mortos. E as 3 seitas acreditavam que recebiam mensagens de seres de outro mundo. Mensagens que os convenciam que a morte os transportaria para uma vida melhor, no céu. Coincidência? Ou será que essas seitas realmente tinham algum tipo de comunicação bizarra com extraterrestres? Teóricos alternativos acreditam que essa hipótese absurda é possível e que a evidência pode ser encontrada dentro do cérebro humano. Tóquio, Japão, 20 de março de 1995. Membros da seita Aum Shinrikyo, ou Seita da Verdade Suprema, colocaram pacotes com o gás sarin, tóxico para o sistema nervoso, em 5 trens que corriam para o centro da cidade. Membros da seita furaram os pacotes cheios de sarin com pontas de guarda-chuvas. E a visão apocalíptica de seu líder quase se tornou realidade quando gritos começaram a ecoar pelo metrô. Eles mataram 13 pessoas, causaram ferimentos graves a 50 e cegueira temporária e efeitos temporários a mais de 1000 pessoas. Depois de uma investigação minuciosa, concluiu-se que os ataques foram cuidadosamente orquestrados pelo líder da seita Aum Shinrikyo, Shoko Asahara. Ele tinha visões sobre o fim do mundo. E o que ele decidiu fazer foi reunir um grupo e apressar o fim do mundo. Ele liderava uma seita que foi responsável pelo mais abominável ataque terrorista da história do Japão. Quando as autoridades japonesas invadiram o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da seita após o ataque no metrô, encontraram explosivos, um helicóptero militar, armas, antrax e o vírus do ebola. Mas o item mais estranho apreendido também pode ser o mais perigoso. Um dispositivo de controle mental. Asahara convenceu seus seguidores a usar um tipo de capacete, o capacete PSI, sigla de Iniciação para a Salvação Perfeita. Esse capacete supostamente os conectava eletromagneticamente às ondas cerebrais dele e transmitia informações e pensamentos diretamente a seus seguidores. Será possível que impulsos elétricos ou magnéticos podem influenciar algo que simula a experiência espiritual do cérebro humano? Segundo descobertas do neurocientista e professor canadense, Dr. Michael Persinger, campos magnéticos podem de fato afetar o lobo temporal do cérebro. E ele afirma ter provado isso com experimentos envolvendo um aparelho chamado Capacete de Deus.
O capacete de Deus de Persinger é uma das descobertas mais interessantes da neurociência e do estudo da neurociência. Induzindo campos magnéticos flutuantes no cérebro humano, ele demonstrou que esses campos magnéticos, em muitos casos, provocou nas pessoas o que só pode ser chamado de experiência religiosa. Alguns têm experiências xamanísticas, alguns têm experiências idênticas a uma abdução ou a um contato com alienígenas. Deixou algumas pessoas muito mudadas. Se o capacete de Deus pode induzir experiências espirituais ou sobrenaturais, a tecnologia alienígena mais avançada poderia ter influenciado a humanidade de modo semelhante? Em 2005, o geneticista Dr. Dean Hamer publicou os resultados de seus experimentos, em que testou se os seres humanos são programados para acreditar em Deus. Após coletar amostras de DNA e realizar uma série de testes psicológicos com 2.000 pessoas, Hamer examinou a correlação entre os genes humanos e a espiritualidade. Encontramos um gene que parecia corresponder. Esse gene se chama VMAT2, que significa transmissor de monoamina vesicular número 2. Mas, para facilitar, nós o chamamos de gene de Deus. Alguns aproveitaram as ideias muito diretas de Hamer sobre um benefício evolucionário em ser capaz de acreditar em deuses para dizer que isso é um sinal de manipulação genética por alienígenas. Será que extraterrestres realmente exploraram a inclinação genética e biológica da humanidade em acreditar na existência de um poder superior? Se o nosso DNA é composto tanto de genes extraterrestres como de genes humanos, então temos de nos perguntar, é possível que uma raça extraterrestre possa nos influenciar mais porque nossa genética é composta deles também? Se extraterrestres têm influenciado nossa espiritualidade, criado essas seitas, então parece que os extraterrestres que nos manipularam geneticamente quiseram que tivéssemos cérebros especiais, receptivos a certas influências. O fato de aceitarmos deuses naturalmente e acharmos os alienígenas uma ideia bizarra deve-se apenas à nossa época. Daqui a 1000 anos pode ser o oposto e todos dirão: é claro que acreditamos em alienígenas, mas você não acredita em Deus, não é? Será que alienígenas usaram algum tipo de tecnologia elétrica ou biomagnética para levar líderes de seitas como Marshall Applewhite, Shoko Asahara e seus seguidores a cometer atos horrendos ou insanos, como assassinato, tortura ou suicídio em massa? Será que esses homens e mulheres, assim como milhões de outros, séculos atrás, entraram em contato com uma força que não entenderam? Uma força que interpretaram o mal? Muitas seitas modernas, lideradas por, digamos, malucos, podem estar interpretando mal eventos que ocorreram ao longo da história. Eventos relacionados à Bíblia ou fenômenos astronômicos. Os líderes de seitas podem estar interpretando mal mensagens extraterrestres ou ser diretamente guiados por elas. Mas será que um dia descobriremos que os outros mundos que anunciam realmente existem? E o objetivo final deles é nos ajudar ou nos prejudicar?